Bom dia e uma ótima semana para todos. Eh, Neste vídeo eu vou falar sobre o assunto do Espírito de Deus em um homem. O que que isso significa? Muito é falado sobre esse assunto, né, no cristianismo, principalmente evangélico e particularmente o pentecostal, né? Fala-se muito isso aí. Não, fulano tem o Espírito de Deus, né? Ou então, quando o homem tem o Espírito de Deus, ele é uma nova criatura, é transformado e coisas dessa natureza. Eu me lembro, na minha infância, eu já falei aqui que eu frequentava igrejas evangélicas, né, com meus pais, e eu me lembro de circunstâncias em que pessoas faziam evangelização, né, proselitismo na rua, e é, sempre se ouvia alguém dizer o seguinte: não, vocês é quem vão escolher a casa em que vocês vão pregar, porque vocês têm o Espírito, eu não, né? Agora, o que é que essa pessoa estava chamando de ter ou não ter o Espírito? Ele estava falando de você pronunciar línguas estranhas, não é? Você falar palavras ininteligíveis na sua língua materna. É isso que essa pessoa estava considerando ter ou não o Espírito, né? Já pensou que coisa? Quer dizer, quantas crianças nessa religião pronunciaram essas palavras, né? Qualquer pessoa que tenha os órgãos, todos a boca totalmente formada, é capaz de falar qualquer palavra que seja ininteligível na sua língua, e aí já é considerado como tendo um espírito, né? E ele é especial, e ele tem alguma coisa que as outras pessoas não têm, né? As outras pessoas estão em algum nível inferior a ele por algum motivo, né? Quer dizer, e isso, inclusive, eu não quero ofender ninguém, não é minha intenção, tá certo? E se você acha que não vai ser edificado em nada com esses vídeos, né? Você não é obrigado, inclusive, a assistir, porque eu não quero criticar, não quero causar nenhum tipo de polêmica, tá bom? Só quero conversar aqui com pessoas que talvez concordem comigo, como tem muitos que concordam, tá certo? Mas o que acontece? Só porque as pessoas falam nessas línguas estranhas, isso não significa que elas têm nada de diferente das outras. Muito pelo contrário. Quantas pessoas gostam dos movimentos, da gritaria, do pisoteado, né? Daquelas coisas engraçadas ou, vamos dizer assim, exóticas, né? Dentro das igrejas? Quantas pessoas gostam disso e no outro dia estão dando mau exemplo na sociedade, né? Não é isso? Quer dizer, realmente significa o fato de você ter movimentos estáticos dentro de uma igreja significa que você tem alguma coisa a mais na sua vida que as outras pessoas não têm? Claro que não. Claro que não quer dizer. Significa apenas que você faz uma série de coisas dentro de uma igreja. É apenas isso, né? Outra vez um amigo meu me perguntou: você acredita que o Espírito de Deus pode habitar no homem? Né? E é até isso que eu vou falar aqui neste vídeo. Como é isso? O que é o Espírito de Deus estar em um homem, habitar em um homem ou coisa parecida? O que que isso significa? Significa que o homem não erra nunca? Por acaso significa que o homem não vai errar nunca? Ou significa que ele não tem livre-arbítrio e agora só vive para Deus? Ou significa que ele agora é perfeito? Ou que é diferente dos outros? Ou que fala língua estranha? Como é isso, né? E aí, para orientar nossas discussões, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, não é? Êxodo capítulo 31, desde o começo, ele diz o seguinte: E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o lavor, em todo o trabalho, né? Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e assim por diante. Quer dizer, no capítulo 31 de Êxodo, Deus diz que pegou uma pessoa do povo de Israel, chamado Bezalel,
certo? Betzalel em hebraico, e colocou nessa pessoa uma capacidade para quê? Para ele fazer profecias, ou para ele fazer milagres, ou para ele interpretar a Bíblia, ou qualquer coisa desse tipo? Não. Para ele trabalhar com artesanato para fazer o tabernáculo, né? Êxodo 31, do 1 ao 4. Quer dizer, Deus colocou uma capacidade a mais nessa pessoa. E deixa eu dizer, isso não significa que de repente Bezalel, né, vamos usar a terminologia em português. Eu acho meio estranho Bezalel, né, mas tudo bem. Isso não significa que Bezalel, em um momento, estava lá fazendo outras coisas e de repente, ups, eu estou agora com ideias de fazer trabalhos de artesanato, né? né? Quer dizer, eu não acredito que foi assim. Eu acredito que essa doação de espírito, não é, aconteceu desde a formação dessa pessoa, ou desde o seu nascimento, né? Por que não? Por que a gente não pode dizer que ele já nasceu com esse espírito, né? E mais uma vez, não era um espírito para fazer coisas religiosas ou espirituais, e sim para fazer artesanato, né? Interessante isso aí. Mas como é que... É claro que isso não deixa de ser esquisito para quem acha que o espírito é para fazer coisas muito mais elevadas e religiosas, né? Mas isso para mim não é estranho, de forma alguma, porque vamos para outro versículo e vai ficar mais claro. Jó capítulo 32, versículo 6 em diante. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Ou seja, um cara que era mais jovem do que outros estava dizendo: Eu até não queria falar porque vocês são mais sábios porque têm mais idade, né? É isso que o texto está dizendo. Aí no versículo 8 diz assim: Mas na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso é que o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. O que esse personagem está dizendo aqui nestes versículos de Jó? Ele está dizendo: não são só os velhos que são sábios. Todos os seres humanos são entendidos. Por quê? Porque eles têm um Espírito de Deus, né? E na verdade a Bíblia diz que todas as pessoas têm um Espírito de Deus, né? Na criação do homem, está escrito em Gênesis 2 e 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Então, todas as pessoas, gente, a palavra espírito só quer dizer motivação, né? Movimento, atmosfera, né? Quando é dito que uma pessoa tem o Espírito de Deus, significa apenas que ela tem uma motivação de Deus, né? Quando a Bíblia... É porque as pessoas pegam a Bíblia em português e tem uma certa confusão na interpretação. Por exemplo, existem pessoas que quando leem na Torá sobre quando vier sobre um homem um espírito de ciúmes, pronto, aí já é um demônio, o demônio de... O espírito de ciúmes quer dizer, quando vier no homem uma influência de ciúmes, quando aconteceu ciúmes no homem, é isso que quer dizer espírito de ciúmes, né? É porque a gente tem que pegar a linguagem, quando tiver uma atmosfera de ciúmes, quando o homem tiver enciumado, é isso que o texto quer dizer, né? Então, gente, todas as pessoas têm o Espírito de Deus. Se a gente não tivesse o Espírito de Deus, não éramos vivos. A nossa alma. Por que que nós somos diferentes dos animais? Porque nós temos uma centelha que os animais não têm. E quem deu essa centelha? Deus. Isso é o Espírito de Deus, né? Por isso que Eliú diz em Jó que o homem tem um não são só os idosos que são sábios, todos os homens têm um espírito, um entendimento, né? Isso é ter o Espírito de Deus. Agora, existem textos bíblicos que falam de Deus colocando o Espírito para que uma pessoa seja profeta e assim por diante, né? Isso aí significa
que existem pessoas que Deus dá talentos diferentes. A umas pessoas Deus dá o espírito, o talento de ser profeta, né? Que isso, na minha opinião, ficou no passado, tá bom? E a outras pessoas Deus dá talentos diferentes, como por exemplo a Bezalel, que ele deu o talento de quê? De ser artesão do tabernáculo, né? E foi um espírito, né? Como eu estava dizendo no começo do vídeo, eu não acredito que Bezalel, da noite para o dia, de repente agora ganhou um novo talento. Ele nasceu com aquilo ali. A gente tem que saber uma coisa. A linguagem que a Bíblia usa é religiosa, né? Quando a Bíblia diz Deus encheu o homem de sabedoria, quer dizer que o homem era sábio. Não quer dizer que ali porque na Bíblia, quando Israel ganha uma batalha, Deus entregou os inimigos nas nossas mãos, não é isso? E o que que acontece quando os filisteus ganhavam uma batalha? O que que os filisteus diziam? Dagon entregou os nossos inimigos nas nossas mãos, né? Então, gente, é o seguinte: a linguagem da Bíblia é religiosa. Quando a Bíblia diz que Deus entregou os inimigos nas mãos do povo, isso significa que não significa necessariamente que aconteceu ali milagres extremos, né, na natureza das coisas. Não, isso apenas significa que o povo de Israel ganhou a batalha e que o escritor creditou isso a Deus. Somente isso, né? Então, essa questão de Espírito de Deus não pode ser supervalorizada ou mal interpretada, como muita gente tem feito, de que as pessoas são diferentes ou que uma pessoa que fala uma língua estranha é diferente. Não, isso não funciona dessa maneira, né? Quantas pessoas dizem que têm uma espiritualidade? Eu tenho uma espiritualidade. É fácil demais falar. Suas obras. O que que você faz pelos pobres? O que que você faz pelas pessoas? O que que você faz na hora que alguém te oferece uma coisa errada? Você está livre de todo tipo de fraudes na sociedade? Será que você está sendo uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem arrogância, uma pessoa modesta e assim por diante, né? A questão dessa palavra espiritualidade, eu já falei até em outros vídeos, né? É um problema a gente supervalorizar isso aí. Não dá para a gente saber quem tem uma tal de uma espiritualidade, né? Não existe a palavra espiritualidade no Tanar, no Antigo Testamento. Não tem. Não tem essa palavra. E ali fulano é espiritual. Não tem, não existe essa palavra. O que que Deus pede da humanidade não é que as pessoas sejam espirituais. Não é. Não é que as pessoas... Tem gente que quer viver nessa vida, né? Vivendo o livro 67 da Bíblia. Tem gente que quer viver nessa vida o livro 67 da Bíblia. É um negócio engraçado. Tem gente que acha que vive uma vida de Elias e Eliseu na terra, né? Eu não sei que a minha irmã ali, Deus falou comigo. Ali Deus naquela hora, né? E é sempre uma arrogância, um queixo assim, né? Deus não gosta disso. Deus não gosta de arrogância. Deus detesta a arrogância. Deus gosta de humildade. Deus não está num lugar que tem orgulho, que tem arrogância. Sabia? Deus quer que você preste, minha filha. Deus não quer que você faça isso, essa arrogância. Deus não quer que você queira ser uma profetisa com milagre, não sei. Não é disso que se trata. Deus quer que você viva uma vida de ser uma pessoa que transforma esse mundo numa coisa melhor, um pouquinho do que era sem ela, do que seria sem essa pessoa. É isso que Deus quer. Se você está em dúvida sobre isso, você acha que eu estou dizendo besteira, coisa de esquerda, de sei lá, ou qualquer coisa assim, leia os profetas da Bíblia, leia os livros dos profetas, né? Miqueias 6 e 8 diz isso aí, tá certo? Então, essa história de espiritual, aí, sabe, as pessoas dizem, o vídeo tá ficando longo, mas não tô nem aí. As pessoas dizem que o que que as pessoas dizem, por que que eu tô falando isso aqui, né? Algumas pessoas, com certeza, quando eu falo
alguma coisa polêmica, ou contra a religião delas, ou contra o que elas acreditam, é normal a pessoa discordar, não é errado a pessoa discordar. Só que aí o que que eles já vão pensando? Vão pensando que eu sou malvadão, né? Vão pensando que eu estou aqui querendo atrapalhar a obra de Deus, né? Tem gente que já pensa isso. Tem gente que, não, isso é porque ele está cheio de conhecimento, não sei o que, mas não tem espiritualidade, não tem espiritualidade. Me mostre onde é que tem na Bíblia que Deus quer que a gente viva uma vida em uma substância humana diferente das outras pessoas do mundo e não fazendo o bem. Me mostre na Bíblia que o que Deus quer não é fazer o bem, né? Eu desafio qualquer pessoa a me provar de algum texto na Bíblia que diga que Deus quer outra coisa além de você fazer o bem, ou que Deus quer que você seja uma pessoa arrogante, uma pessoa que viva gritando, que viva fazendo movimentos estáticos dentro de uma igreja. É isso? Obrigado por ter assistido. Se você gostou, você pode se inscrever no canal.